VGHF11 distribuiu menos esse mês. O que aconteceu com o fundo? Galera, muita gente está preocupado porque o fundo esse mês distribuiu 10 centavos por cota. Ele estava distribuindo aí na casa dos 12 centavos e saiu mais um relatório gerencial. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o like também. Assim você ajuda o nosso conteúdo e aprende um pouquinho aqui e eu também aprendo com vocês. Bom, vem aqui comigo para a tela. Estou aqui com o VGHF11, atualmente está custando R$ 9,50. Ele está com um dividend yield aí nos últimos 12 meses de mais ou menos 13,4%, o que é um ótimo dividend yield, tá? Considerando, claro, né, o risco do fundo e vários outros fatores. Pessoal, o VGHF, né, de maneira resumida, é um fundo que eu particularmente gosto muito, né? É um fundo base 10, é um fundo que paga bastante, né? Esse mês, inclusive, como eu falei, ele pagou 10 centavos, muita gente falou, nossa, mas ele pagou pouco. Não é pouco, né? Se você olhar, dá mais de 1%, pouquinho mais de 1% no mês. É um rendimento muito bom, tá? 1% ao mês, pessoal, é um rendimento bom. Não se preocupe com tentar buscar 1,3, 1,5, 2%, tá? Porque quanto mais risco você tem. E acima de 1,5, você pode ter certeza que pode ter um risco muito grande. Então, toma muito cuidado, 1% já é um rendimento excelente. Inclusive, vamos aqui puxar os rendimentos dele aí de 2022, inclusive ele teve rendimento aí de 16 centavos. Claro que aqui, pessoal, ele estava num período aí, né, de adaptação, fez o seu IPO, acaba, né, que ele fez aí algumas emissões, então é normal até o fundo se estabilizar. Observem aqui depois de, né, de agosto, setembro, aqui ele começou a estabilizar os proventos dele, né? Então isso que a gente vai comentar também. E hoje nós estamos aqui para falar do último relatório que foi divulgado esses dias agora, tá? Foi dia 10 de outubro e já vamos falar dele. Antes disso, só falar aqui do rendimento, né? Eu esqueci de comentar. As datas, né? Melhor dizendo, foi de 10 centavos, 1%. Data base aí 29 de setembro e data de pagamento já foi dia 6 de outubro. Galera, então vamos aqui falar do comentário do gestor e depois a gente vai destrinchando aqui o que tiver no relatório para a gente falar. O fundo encerrou o mês de setembro de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvos, distribuídos em 110 diferentes ativos, versus 130 no mês de agosto, num total aí de 887 milhões. O fundo está quase, né, quase chegando aí próximo a 1 bilhão, tá? Próximo a 1 bilhão. Inclusive, o valor de mercado está próximo aí dos 900 mil. A grande maioria dos ativos vendidos foram posições marginais em diversos fundos existentes na antiga carteira do MGCR11. Ainda no final do mês, o fundo possuía um total de 63 milhões versus 88 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, compromissada reversa ao custo médio de CDI mais 0,7% ao ano. Então o fundo tem uma alavancagemzinha. Os recursos líquidos estavam investidos em caixa. Distribuição foi de 10 centavos, equivalente a uma rentabilidade líquida de 14,3% ao ano sobre o valor da cota patrimonial, tá? Então, assim, é uma rentabilidade muito boa. Inclusive, nos últimos 12 meses, o fundo acumulou 1,27 por cota. Olha só, 1,27 por cota. Tá? Isso dá para a gente uma rentabilidade líquida de 14% ao ano, ou o IPCA mais 10,3%. A gente sabe que o IPCA não está lá aquelas coisas ainda, mas é um ponto importante da gente olhar porque a gente vê que o fundo está batendo o IPCA, tá? E eu acredito também que está batendo o CDI. Acredito não, né? Tenho praticamente certeza, tá? Então, assim, é um fundo muito interessante. Bom, vamos falar aqui rapidamente, né, em relação às carteiras que ele tem. Em relação às alocações, ao longo de setembro foram adquiridos um total de 71 milhões em ativos e vendidos um total de 48, praticamente. Uma aquisição líquida de 23,4. A distribuição entre a carteira renda e valor não teve alterações significativas. A carteira renda passou a representar 77% do total de ativos e antes era 77,6, agora 77,3. Então não mudou nada, né? E a carteira valor 22,8, antes 22,4, tá? Então não teve muita alteração. De qualquer forma, dentro da carteira renda, a gestão segue aumentando a exposição de CRIs,
68% em setembro de 2023 versus 67,9% em agosto de 2023. Então, aos pouquinhos, eles vão aumentando na carteira renda e diminuindo a participação em fundos, né, com o objetivo de melhoria do carrego da carteira. Dentro da carteira valor, houve um aumento da posição em cotas de SP, passando para 6,2% do patrimônio, contra uma diminuição discreta da participação em ações e fundos. Fundo vem crescendo, base de cotistas aí está na casa dos 313 mil, tá? Então é uma quantidade de cotistas muito boa. Inclusive o fundo tem uma liquidez diária excelente de 3,5 milhões mais ou menos, tá? Uma média diária. Galera, aqui está a carteira do fundo, né? A carteira de ativos. A gente pode ver que é uma carteira, de maneira geral, né? Olhando por cima, uma carteira diversificada, uma carteira interessante. Ele não tem uma concentração tão grande assim, né? Exceto aqui nos 4, 5 primeiros ativos, mas não é ainda uma concentração grande em relação ao patrimônio do fundo. Olha só, 6%, 5,6%, 4,5%, 4,4%. Então, assim, não é uma concentração tão grande em apenas um CRI, tá? Isso aqui é melhor, diminui o risco do fundo. De maneira geral, é isso, tá? A carteira eu não vou ficar falando muito aqui. Aqui, né, os fundos que ele tem e tudo mais, ações, SPEs e tudo mais. Então, assim, aqui é isso. Taxa de juros média ponderada por indexador. A gente pode ver, né, que tem aí, então, IPCA, 65% da carteira e CDI, 35%. O fundo, pessoal, em relação à rentabilidade, é muito boa, tá? Não se preocupe. Aqui chega na parte interessante, na parte que eu acho que muita gente acabou se confundindo, que eu vou explicar para vocês. Muita gente veio aqui e olhou o seguinte: a receita no mês de setembro ela foi maior até que os 2 meses anteriores, né? Inclusive aqui a gente pode ver, né, que o resultado com os CRIs foi maior em relação a despesas. Deixa eu olhar a despesa aqui. Olha só, ela foi um pouco maior também, mas muita gente veio aqui e olhou. Distribuição total foi 9.418.000. Nos meses anteriores, né, foi na casa aí de 8.700.000. Por que que o fundo distribuiu mais e deu menos por cota? Porque aumentou as cotas, pessoal. A gente teve aí, eu já até abri aqui o Suno Emissões, a gente teve a 5ª emissão de cotas do VGHF, tá? Então a gente pode ver aqui no final, deixa eu mostrar aqui, que o fundo, a partir do mês de agosto, a gente pode ver que ele aumentou a sua quantidade de cotas. Então, se a gente dividir, se a gente pegar aqui o valor, ó, distribuição total, pegar aqui, dar um Ctrl C, vou abrir a minha calculadora, vou dar um Ctrl V, trazer ela aqui para a tela. Olha só, o valor distribuído pela quantidade total de cotas no mês de setembro. Vou voltar aqui e vocês vão ver que vai dar exatamente os 10 centavos, tá? Então aqui 0,1, mesma coisa que 10 centavos. Então por que que ganhou mais e pagou menos, vamos dizer assim, tá? Porque aumentou a quantidade de cotas. Mas você aí que subscreveu no fundo, né, você recebeu praticamente a mesma coisa, né? Você recebeu menos por cota, mas como você tem mais cotas, você acabou recebendo praticamente a mesma coisa, tá? Então é assim que funciona, né? A gente teve a 5ª emissão do fundo que já foi concluída, é só para que você entenda, né? Muita gente achou até que estava errado, porque o fundo distribuiu mais, mas deu menos por cota. Então é isso aqui, tá? Aumentou a quantidade de cotas por conta da 5ª emissão que o fundo fez. Beleza? De resto, pessoal, né? A alocação da carteira do fundo continua normal, 68% CRIs, 3,5% FDICs, 19% aí fundos, 2,5% ações e 6,1% SPs, tá? A gente pode ver que a alocação por indexador dele é bastante diversificada, né? Ele tem no IPCA, tem no CDI. Em relação às carteiras dele, né, as estratégias que ele chama de carteiras, aí, a carteira valor e a carteira renda. A gente pode ver que na carteira renda a gente tem os CRIs, alguns fundos e alguns FDICs. Na carteira valor a gente tem SPE, FDIC, fundo e ações, tá? Então é assim que ele distribui. De maneira geral, pessoal, né, em relação aí ao fundo em si, a distribuição, a carteira,
tudo normal, segue tudo tranquilo, né? Nesse mês, como a gente viu, deu menos por cota, mas aumentou a quantidade de cotas, tá? Então, isso é normal, não se preocupe. Isso aqui não é uma coisa que desmereceu o fundo, que o fundo ficou ruim, tá? Segue normal, beleza? E digo mais, eu particularmente gosto do VGHF, quero saber a sua opinião, deixe aqui para mim nos comentários e vou continuar comprando ele, enchendo o carrinho sempre que eu puder. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.